Essa semana, a gente estudando ela aqui, tem relação com algoritmos 2, tá? Lá na semana 6. Ele vai falar a mesma coisa praticamente. Mudou só que ele usa o Python com esse módulo aqui, o URL lib request, que ele puxa a página da internet para o Python. Então, mas de resto ele vai definir a mesma coisa, o que é www, outra vez ele fica falando. Então aí ocorreu a gente chama de interdisciplinaridade isso, né? Assim como vai acontecer com algoritmos e fundamentos matemáticos. Bom, em 1980, então, esse www começou lá na Suíça. Em 1990, o Berners, né, Lee, usou um computador dessa NextCube, o primeiro servidor web. Em 91, aparece o novo protocolo, o HTTP. Né? Já existiam outros protocolos, como o serviço de e-mail, mas tudo era limitado na época. E aí, eles procuraram melhorar as limitações, incorporar o FTP, né, ser hábil para realizar uma busca, formato de dados automático para negociar a troca de informações, que o cliente pudesse referenciar outro servidor também. Então, eles queriam melhorar esse negócio aí do www, o World Wide Web, né, que eles falam. Né? E aí, como que funciona? Os dados são armazenados em servidores, os servidores são chamados de Apache, que a última semana ele vai explicar a instalação, né, que deu erro lá até, e eu não achei o terceiro vídeo, assim como vocês não. Servidores que armazenam arquivos de vários tipos e tamanhos, né, ele vai armazenar um monte de coisa, né, e o cliente não consegue acessar diretamente o arquivo no servidor, porque ao mesmo tem um programa que fica escutando os pedidos de quem deseja acessar o conteúdo. Então não é simplesmente, eu não consigo entrar em qualquer arquivo que está lá dentro daquele servidor, né? Tem umas barreiras aí de proteção no meio do caminho. A URL é formada por um esquema, HTTP, que é o protocolo, né? O host, que é a página, né? E o path, que a gente fala que é onde está o arquivo lá dentro do diretório, né? E subdiretórios que você vai acessando, o que ele permitiu, né? Então, aqui eu deixei um glossário, né? O URL é o sistema que especifica como cada página recebe o endereço. O HTTP, o Hypertext Transfer Protocol, é o protocolo que especifica o navegador e servidor de web para comunicação. O HTML é a linguagem que ele está ensinando a gente aí, o HTML4 e o 5. O World Wide Web, coloquei de novo, sistema de documentos intermídia interligados para uma rede de computador. Não é internet. Se cair lá www é internet, não é. Internet é conexão de várias redes de computadores. E o www é sistema de documentos hipermídia, interligados por uma rede. No caso, a web, né? Que a gente mais usa. Mas você pode ter uma intranet também. Que aí fica só uma rede interna. O DNS é o servidor de nome de domínio, responsável por converter os nomes, esse nome www.w3.org, converte em endereço IP. E o JSON, né, é o JavaScript Object Notation, que define um objeto padrão para descrever em formato de texto, objeto como os dicionários, listas, números e strings. Esse aqui já está lá na semana 6 de algoritmo, que ele vai definindo lá. Amanhã a gente toca uma revisão de algoritmo aí para ver. E aqui eu deixei um esquema legal, né, para quem está em dúvida ainda, né? A gente tem 3 etapas básicas para uma comunicação de HTTP. Primeiro, estabelecer uma conexão TCP, ponto a ponto, envia o pedido da parte do cliente e aí devolve da parte do servidor para o cliente, né? Então aqui, ó, eu fiz aqui mais ou menos uma ilustração de 2 pessoas dentro de uma casa com um laptop, né? Então, o roteador que eu falei para vocês, ó, ele tem esse endereço normalmente por padrão 92.168.0.1 e ele tem um servidor DHCP. O que é esse servidor? Ele vai atribuir um número IP para cada pessoa que está na casa ou cada aparelho também, né? Que às vezes a pessoa tem um celular, um tablet, um computador, então e uma TV. Então, cada um vai receber um IP, né?
cada pessoa recebendo IP faz a requisição para o roteador. O roteador vai para o ISP, que é o seu provedor de internet. Cada um tem um, né? Aqui sumiu uma seta minha azul. Do seu ISP vai para o DNS, depois eu vou consertar aqui, sumiu a seta. Vai para o DNS e o DNS vai fazer o quê? Se eu digitei HTTPS Univesp, ele vai pesquisar o endereço IP. Achou o endereço IP, ele vai me jogar lá para a Univesp. Mais ou menos desse jeito, né? Tem outros caminhos aqui que pode chegar lá, né? E aí, no servidor na Univesp vai acessar os dados e vai devolver para o meu provedor, do provedor para o roteador, e devolve para a pessoa que está tentando acessar. Então, o roteador ele tem essa missão, né, de trafegar os dados para fora e entregar para a pessoa certa dentro da casa, né, o aparelho certo aqui, né. Ele vai ter que criar outra aqui, já acessou, eu dei exemplo, ela está acessando aqui, ó, a Microsoft, no caso. Faltou a setinha azul aqui. Chega no DNS, ela vem para a Microsoft, devolve, vai devolver para ela aqui, no caso. Ou um ou outro aqui, né. Nem coloquei quem está acessando o quê, mas um pode acessar uma página e outro outra. Só para vocês entenderem mais ou menos o funcionamento. E tudo isso dentro dos protocolos TCP, IP e HTTP, né? Que é o que está fazendo as requisições. Né? Bom, semana 3, vamos finalizar aí com umas questões aí. Servidor web é um sistema que apresenta permanente funcionamento, dispõe de IP fixo, com capacidade de atendimento de requisições, milhões de distintos navegadores. HTTP acaba definindo a forma que os clientes solicitarem páginas, tá? Bem como a transferência que é operada. Vamos avaliar. Servidor HTTP transmite ao cliente os arquivos requisitados, armazenando a informação de estado sobre o cliente. E 2. Servidor HTTP responde que já o fez quando é demandado a mandar o mesmo objeto 2 vezes seguida. Vou largar A aqui por enquanto. Mas eu creio que é tudo falso sim, porque armazenando informação sobre o estado do cliente, o HTTP. O HTTP, na verdade, se a gente parar para pensar, é o Hypertext Transfer Protocol lá, é o que manda esses textos para nós, tudo bonitinho, com figuras e tal. Então, eu creio que não precisa armazenar o estado do cliente, não, pensando nisso, né? E quando ele é demandado, ele fala que não vai mandar de novo. Não, ele tem que mandar outra vez. Se o TCP falar que o pacote chegou errado, ele tem que transmitir outra vez. Que é um conjunto de protocolos. 2. Há todo um sequenciamento de ações HTTP. Começar pelo fato de que HTTP faz uso do TCP como seu protocolo de transporte. Em vez de rodar em cima do, aí não sei o que, o cliente HTTP primeiramente começa uma conexão TCP com o E então os processos navegadores de servidor fazem acesso TCP mediante interfaces de... Esse ele enrolou todas as siglas, né? Socket. Um documento web pode ser denominado página web. O conteúdo é em forma de sei lá o que. Eles constituem como simples arquivo para acessar a partir de um único... Na prática, a maioria das páginas da web é formada por um arquivo base. Esse está fácil também, né? E diversos objetos devidamente referenciados. É porque o arquivo tem que ser base HTML, né? Isso eu acho que só sobrou Aí eu essa. só tenho uma para escolher. Certo? E A4, em 1991, vários protocolos, exemplo de e-mail, contudo o www se consolidou como tal, não sei o que lá. Aí, além disso, o que ele fala?
Quando o protocolo tinha acesso, chegou enfim a superar desafios, habilidade de proceder uma busca, disponibilidade de formato automático de dados, referenciar outro servidor. Além disso, a incorporação de determinada funcionalidade foi decisiva para a edificação de www. Bom, Bitcoin, blockchain, Ethereum não tem nada a ver, XML é de arquivo, só sobrou o File Transfer Protocol. O cara comprar Bitcoin de lascar, Bitcoin 91. Sorte que ele colocou. Era D mesmo, essa daqui. Deixa eu ver, a 2 é A. A 2 é A. Então, beleza, galera.